Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém. Esta noite eu inicio mais uma de nossas séries dentro do reino. Entretanto, eu não posso me dar ao luxo de falar tudo o que essa sequência de fatores importantíssimos desse texto que desencadeiam na vida da igreja em apenas um dia como esse. Não posso também me esquivar de dar as informações corretas e as revelações do Cristo dentro desse texto de maneira irresponsável e sucinta. Por isso eu quero trabalhar convosco hoje, a próxima e talvez ainda uma terceira quarta-feira dentro dessa ideia do que Jesus ensina sobre a igreja. Nós estamos falando do reino de Deus, e o reino tem essa particularidade da igreja. O tema desta noite é exatamente isso: igreja, comunhão e cidadania. Repita comigo por bondade: igreja, comunhão e cidadania. Essas três coisas formam uma identidade daqueles que seguem Jesus. E para entender essa identidade é necessário trabalhar, evidentemente, essa ampla visão da igreja de Jesus. Só para você ter uma ideia do texto e para começarmos a compreender o que Jesus quis dizer, se voltarmos um pouquinho atrás, nessa mesma cena, Jesus faz uma pergunta aos discípulos e é fatidicamente importante a resposta dos discípulos. Eu digo fatidicamente porque é como que uma inquirição deles agora. Eles precisavam responder aquilo que não só sentiam, mas que tinham convicção. Por isso, Jesus faz uma pergunta tríplice. Ele quer saber dessas pessoas aqui, primeiro, o que os homens da cidade diziam acerca dele. Jesus queria saber a opinião das pessoas, a opinião pública. O que os gentios, os próprios judeus, sabiam e podiam responder de quem era Jesus. Em seguida, Jesus pergunta aos discípulos o que é que eles dizem ser Jesus. E em terceiro, dá a eles uma oportunidade de entender o contexto da igreja. Perceba que dentro dessa primeira ideia, Jesus quer evidentemente conhecer não só a opinião das pessoas, mas o que as pessoas creem. Quando ele faz a primeira pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou, ele está querendo saber qual é o feedback da crença dessas pessoas, mediante tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele ensinava. Quantos milagres ele já havia feito. Dentro dessa ocasião aqui, já eram incontáveis os milagres que Jesus havia feito, já eram gigantescos os sermões que ele havia ministrado, as multidões já o seguiam de maneira extraordinária. Agora ele quer saber dos discípulos o que eles creem e o que a multidão crê. E os discípulos dizem que a multidão estava dividida quanto à sua identidade. Uns diziam que Jesus era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era um dos profetas. Perceba, Isaías, o mais próximo talvez seja Isaías, mas nenhum deles se assemelha ao que Jesus dizia ou fazia. Perceba que a própria população, ainda que encantada com tudo aquilo que Jesus pregava e fazia, mas não conseguiram definir quem ele era. Então Jesus agora pergunta aos discípulos de maneira concisa e pessoal: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ora, é uma resposta simples, e os discípulos também estavam absortos. Você percebe que nenhum deles teve essa coragem, senão Pedro. Talvez em um breve momento um olha o outro e tenta capturar entre os olhares qual seria a resposta adequada, para não se enganar, até porque Jesus estava perguntando algo literalmente a partir de seus corações. Então o que eles creem? E a resposta que Pedro dá é enfática, é bonita.
E não foi ele que teve a ideia, porque ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele responde isso, todos se enchem de alegria, porque não houve reprovação da parte de Jesus. Ao contrário, houve aprovação. Só que a aprovação que Jesus diz, talvez não é aquilo que os outros esperavam ouvir. Pois Jesus diz: disseste muito bem. E não foi você que entendeu isso, mas foi o Pai que te revelou. Foi o Espírito Santo que colocou essa verdade em teu coração, que fez você crer. Não veio de você mesmo, veio de Deus essa ideia. Então Jesus lhes dá essa resposta, e em sequência da resposta faz essa promessa extraordinariamente linda. E ele diz: eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas vezes eu já tive o privilégio de conversar convosco sobre esse texto tão assim conflitante dentro do contexto religioso, porque os evangélicos ou protestantes utilizam esse texto na perspectiva de refutar os conceitos católicos do papado, e os católicos usam esse texto para fundamentar as suas ideias, e equivocadamente os evangélicos, por sua vez, ou protestantes, criam um cenário como quem diz, estando Jesus conversando com os discípulos, como se Jesus olhasse para o Pedro e diz: tu és o Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, usando ali um trocadilho de palavras de Petros com pedra pequena, e Petra, a pedra grande, sendo ele, como que imaginando Jesus olhando para Pedro e apontando: tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Bem, é uma palavra legal, mas eu não tenho como concordar ou comprovar que Jesus estava apontando para si mesmo e dizendo: esta pedra grande é que eu vou edificar a minha igreja. Da mesma sorte, eu também não posso comprovar e aceitar que Jesus estava dizendo aos discípulos ou a Pedro, dizendo: Pedro, é sobre você, cara, que eu vou edificar a minha igreja, e você vai ser o primeiro papa, e você vai ser o bambambam, o dominante, o senhor de tudo, o meu representante aqui na terra. Não, também não é isso, não tem nada a ver com isso, longe disso. Então o que Jesus estava a dizer desse texto? Perceba que a resposta de Pedro é que encanta Jesus, não é a figura do Pedro, é a resposta do Pedro, e a resposta que o Pedro recebe de Deus. E qual é a resposta enfática dele? Nós já dissemos: tu és o Cristo. E o que Jesus captura é exatamente essa palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, o que Pedro está afirmando, ele está falando que Jesus é o Messias, e a palavra Machia, que é usada aqui no texto, ou Messias no grego e também no aramaico, ela significa rei ungido, a autoridade ungida, mas propriamente rei ungido. Então o que Pedro está dizendo é: tu és o rei ungido, Filho do Deus vivo. Perceba que Jesus olha para essa frase e diz: é isso, é exatamente isso. E o que Jesus afirma no versículo 16 ou 18 sobre esta declaração, esta afirmação, esta pedra aí. Qual pedra? Rei ungido. É sobre esse quesito que ele estabelece a igreja, o fundamento de um reino. Por que ele está dizendo isso? Porque o conceito que a gente tem de igreja, querido, é completamente diferente do conceito de igreja de Jesus, muito diferente. Se não percebam, pergunta para quem está pertinho de você e diga assim: o que você entende por ser igreja? Por bondade, só uma pergunta trivial. Pergunta aí para o bonitão, cheirosinho. As nossas respostas são variadas. Talvez a gente, olhando sobre um contexto prático, igreja é nossa igreja. O que você entende por igreja? Bom, a igreja Boas Novas é a igreja Assembleia de Deus é a igreja Quadrangular é a igreja Cristã do Brasil é a igreja. Esse é o nosso entendimento de igreja.
Quando se fala de igreja, o que vem na tua mente? Não é um templo? É a primeira coisa que formula na tua mente, é um templo. Quando eu falo, e se você falar com algum grupo de irmãos dizendo: queridos, vamos abrir uma igreja lá no Jockey Club, o que te vem à mente? Vamos arrumar um terreno, construir um templo, fazer a igreja. Porque o nosso conceito de igreja é a instituição na qual servimos, é o ambiente denominacional que temos, é o conceito de igreja. E não é só nosso, de todos. Quando você fala a um cristão católico, por exemplo, e pergunta para ele o conceito de igreja, o que ele vai te responder? As igrejas católicas, os templos, as catedrais. Porque a nossa ideia de igreja é o que se vê, não é verdade? Mas a ideia de igreja de Jesus não tem nada a ver com a estrutura física. A ideia de igreja de Jesus tem a ver com as pessoas. O que Jesus se refere de edificação não são construções, são vidas. É claro que sabemos disso, mas mesmo sabendo disso, afinal de contas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, na primeira carta, ele diz que nós somos o santuário do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele nos chama de tabernáculo terrestre, como que a casa, a morada de Deus. Assim sendo, nós somos evidentemente a igreja, mas na nossa mente, quando se fala igreja, é o conjunto de instituições no qual servimos. E não é isso que Jesus quis dizer, ao contrário. É por isso que as pessoas fazem confusões em igrejas. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou do ministério tal, e eu sou de tal lugar. Mas espera aí, no reino não tem separação. No contexto do Cristo não tem denominação, não tem placa, a não ser que lá no céu já existam as divisões exatamente quadriculadas, cada uma no seu aprisco. Lado direito, parte A, seção 1, lá está os batistas tradicionais. Lado B, seção 2, estão os batistas avivados, boas novas. Lado C, lá longe, estão os assembleianos. Lá na frente estão os quadrangulares cristãos do Brasil, andando lá no final, na outra seção, para não ficar tão perto assim, não é? A gente imagina isso, que ao chegar no céu, os anjos vão dizer: gente lá de Dourado, da Boas Novas, se apresente. Então a gente se coloca em pé e vai seguindo o anjo a nossa sessão, para as nossas assembleias. Não é assim. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 5, e o versículo 9 até o versículo 14, narra a entrada da igreja. Lá está povos, nações, tribos e línguas. É gente de toda cor, de toda nacionalidade, de toda denominação, de toda raça, de toda posição social, de toda educação. Não importa quem é e de onde é um povo só. Essa era a hora de dar glória a Deus. É um povo só, entende? No conceito divino, igreja é um conjunto de gente. Por isso ele trata de reino, porque a igreja não é para Deus uma instituição religiosa, irmãos. A igreja é o seu reino. A igreja é o seu reino. E a gente tem que compreender isso sobre a perspectiva divina. Se não percebam, para a gente concluir o pensamento da ideia de Jesus, quando ele afirma: eu edificarei a minha igreja, perceba que ele coloca o pronome de possessividade, minha igreja. Não pertence a pastores, não pertence a papas, não pertence a anciãos, não pertence a líderes, não pertence a denominações, não pertence a credos, pertence a Ele. Daí a responsabilidade nossa em cuidar bem do rebanho, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é dele. Para nós é apenas um privilégio servir o rebanho dele. E eu
eu fico tinindo de pesar quando eu erro com o rebanho dele. E eu sou homem, eu posso errar, e se eu erro, eu não tenho vergonha de te dizer: meu irmão, me perdoe, porque eu não posso ferir ou machucar o rebanho dele. A igreja é dele, é uma propriedade particular dele. E quer saber? Vou te mostrar como ele te identifica. Vem comigo, por favor, aos Efésios, por bondade. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Como o Senhor é bom. Olha o que diz o versículo 13 e 14 de Efésios 1. Ele está falando da igreja. Então o versículo 13 ele diz assim: em quem vós, ou seja, a igreja, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, olha o que Paulo seleciona: ouvimos a verdade, ouvimos o evangelho que liberta, cremos nesse evangelho, isto é, recebemos o Jesus do evangelho, a verdade que nos liberta. Então ele diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele está dizendo, ele colocou em vocês a garantia, o selo de propriedade, no qual nenhum império das trevas, nenhum dominador pode dizer que você não tem mais dono. Você passa a ser agora propriedade do divino. E ele diz no verso 14: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo selando-nos é a garantia de que quando ele voltar para tomar o que é seu, essa marca em mim é que me dá direito a entrar no céu pelas portas. Entende? O Espírito é o penhor, é a garantia de que eu não serei esquecido. Enquanto eu tiver o Espírito de Deus, eu não serei esquecido aqui. Ele marcou você, e não é pela nossa virtude, pelas nossas qualidades, pelos nossos benesses, é pela graça e a misericórdia dele. Fomos achados nele e ele nos selou. Então nós somos marcados. As nossas marcas do Espírito em nós, através das nossas obras, boas obras, é que nos denunciam. A presença do Espírito é denunciada pelas nossas atitudes. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, que futuramente iremos ver isso, lá no versículo 19 em diante, e ele diz que lá existe um domínio, no qual são as obras da carne, terríveis obras da carne, 15 delas dominantes. Mas do verso 25 em diante, ele diz que se vivemos em espírito, devemos andar também no espírito e promover em nós o fruto do espírito, do que é amor, longanimidade, paciência e essa série de 9 frutos maravilhosos. Entende? É por isso que disse Jesus: pelo fruto conhecereis. É por essas atitudes, é pelo quanto eu sou amável. Não sou igreja porque tenho uma credencial ou pertenço a uma denominação. Eu sou identificado como igreja pelas atitudes diárias. Daí o problema, irmão, porque no geral as pessoas entendem ser igrejas apenas pelo currículo religioso que ela possui, e não por aquilo que a gente é enquanto que filho de Deus. É as nossas atitudes que denunciam quem somos. Conforme somos por dentro, é refletido por fora. Daí o problema, porque a maioria das pessoas vivem uma vida religiosa de igreja, e a vida religiosa de igreja pinta bem o templo por fora, mas não trabalha ele por dentro. É por isso que disse Jesus:
e chamou os caras que eram os bambambãs da fé daquele tempo, e disse: vocês são hipócritas, sepulcros caiados, pintados bonitos por fora, mas apodrecidos por dentro. Há pouco tempo atrás eu tive um diálogo com um ancião, e ele questionando algumas coisas de nossa fé, e disse: você está pertinho da salvação. Para ser salvo tem que vir para cristã, mas você está bem pertinho, mais um passo e você vai ser salvo. Eu digo: legal, estou no caminho. Eu falei: então me responde só uma coisa, lá na tua igreja, quando termina o culto, dá beijinho no rosto, ósculo santo? Ele diz: oh, isso é bíblico? Eu digo: legal, pode dar beijinho no rosto das irmãs também? Ele diz: não, mulher em mulher, homem em homem. Eu digo: então cadê o santo? Porque o que é santo é eu poder abraçar uma irmã sem ter malícia para com ela. Eu tenho que ter a hombridade de cumprimentar um ao outro sem pensar mal dele. Então isso é pura hipocrisia. Religião é como nós aprendemos a julgar as pessoas e colocamos cada uma do lado de acordo com seus defeitos. Não convivemos com as pessoas porque elas são pessoas, mas queremos conviver apenas com as suas virtudes. E desculpe, a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente realmente com defeitos expostos. Tem alguém que trabalha com enfermagem aqui? Tem? Não tem nenhum hoje aqui enfermeiro. Eu já tive em alguns lugares, em países em guerra, em momentos de tensão, tanto no Níger, na Líbia, no Marrocos, já há vários anos atrás. Guerra é uma coisa terrível, te deixa assustado pelo barulho das bombas, pelos gritos das pessoas, mas o que mais marca é o desespero dos feridos, porque não tem ajuda suficiente. Então os hospitais de campanha são horríveis, são terríveis. Eu tive o desprazer de visitar um hospital de campanha em uma região chamada Tumbuktu, divisa com Marrocos, com o Mali. Horrível. Pensa num ambiente que cheira sangue e morte. Talvez a gente não tenha essa ideia, mas igreja é exatamente um hospital, às vezes mais limpo, às vezes mais cheio de doentes. E o que é pior ou melhor é que aqueles que vão ficando são, já tem que se colocar na fila para tratar os que estão doentes. É assim que é a igreja. E a gente tem uma ideia religiosa diferente de igreja. Nós entendemos que a igreja está aqui para nos servir, e é o contrário. Nós como igreja estamos aqui para servir o Pai. E essa visão religiosa que temos precisa ser desconstruída à luz do Evangelho. Para vocês terem uma ciência, a palavra igreja é do grego eclesia. Diga comigo, eclesia. A palavra eclesia não foi criada por Jesus. Não, senhores. Essa palavra foi criada em 440 antes de Cristo. E quem falou pela primeira vez foi um homem chamado Heródoto, historiador. Quando Heródoto designou o termo igreja, ele o fez
para designar as ideias de Sócrates em relação à política. Nada a ver com o que a gente pensa. A palavra igreja, dita por Heródoto, e que se tornou, portanto, significa um grupo de pessoas separados, tirados para fora, para servir ao rei, aprender com o rei e transmitir as leis, a cultura e a ideia do rei ao povo. Senado, liderança política. Esse era o termo original, igreja. Agora perceba isso. Por isso Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês entendem que eu sou? E a resposta desses aqui, das pessoas, note que todos eles disse profetas. Elias era profeta, Isaías era profeta, Ezequiel era profeta, Jeremias era profeta, e outros profetas. Concorda comigo? Se comunique comigo, por favor. Amanhã é feriado, você vai dormir mais tarde, eu vou parar já já. Se comunique comigo, por favor. Não era profeta? A palavra profeta quer dizer alguém que fala por. A ideia de um profeta é ele falar o que Deus diz. É o promulgador da fala do rei. O profeta não fala de si mesmo. Ele tem que falar o que Deus diz para ele falar. Não é assim? Então agora, as pessoas dizem que Jesus é um profeta, ok, eu até concordo com isso. Ele é um profeta. Só que nesse contexto, Jesus não agiu em momento algum como um profeta. Ele liberou palavras proféticas, mas não viveu como um profeta. Porque a função de um profeta é simplesmente transmitir a ordem de seu Deus ou seu Senhor. E o que Jesus fez então? É por isso que a resposta mais apropriada foi a resposta de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o quê? E o que significa o Cristo? Rei, diga comigo, rei ungido. Tu és um rei ungido. Quando Pedro afirma isso, Jesus está dizendo: agora sim, eu vou edificar minha igreja. Por quê? Profetas não podiam ter quem falava por eles. Profetas não podia ter subprofetas. Por isso ele usa a palavra eclesia, senado, liderança que fala o que o rei diz para falar. E a ideia criada pelos gregos é exatamente essa: separa um grupo de homens da sociedade, e eles vão conviver diuturnamente com o rei, aprendendo o coração do rei, a cultura do rei e as ideias do rei. Para quê? Para ir na comunidade ensinar o povo. Essa é a ideia. Você sabia disso? Essa é a ideia de igreja. E o que Jesus está dizendo? Eu vou edificar minha igreja. Como assim, Jesus? Eu vou chamar as pessoas para perto de mim, elas vão ouvir meu coração, vão ouvir minhas ideias, vão compreender a cultura do meu reino, e eu vou enviá-las ao mundo para ensinar as pessoas. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você é: você vai ser minha igreja, então eu vou trazer você para perto de mim. Você vai ter comunhão comigo, você vai aprender as minhas leis, a minha cultura, o meu coração, as minhas ideias, e você vai ensinar o mundo a cultura do reino. Não é legal? Era isso que ele queria. Mas a gente transformou isso numa religião. A gente entendeu que a religião era melhor. Por quê? Porque a religião manipula as pessoas e o reino liberta. A religião prende as pessoas, mas o reino liberta. A palavra religião, eu estou falando a gente entendida, não é a palavra grega.
Também não é a palavra hebraica. Também não é a palavra aramaica. É uma palavra latina, romana. A palavra religião. Aquilo que liga o homem com Deus. O que é que pode ligar o homem com Deus, irmão? O homem passou a vida inteira dele tentando se ligar com Deus através da religião. E ao contrário, quanto mais ele tenta, mais ele se afasta. E reino é diferente. Porque enquanto a religião fica tentando fazer meios para religar o homem com Deus, o reino traz Deus até o homem. É diferente. E a gente não entendia assim. E a palavra está aqui dita. Jesus diz: eu vou edificar uma eclesia. Eu vou separar pessoas e eles conviverão comigo. E vão aprender a minha cultura. Vão aprender as minhas leis. Vão entender as minhas ideias. Então, quando entender as minhas ideias, eu vou enviá-las. É por isso que ele tirou 12 pessoas, separou 12 homens e suas famílias, e os treinou durante 3 anos e meio, dia e noite. Transmitiu a eles o seu coração, transmitiu a eles suas ideias, transmitiu a eles sua cultura. Se você estudar em Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai ficar pasmo com a cultura do reino. É uma cultura completamente diferente. É uma contracultura aquilo que entendemos por cultura. É completamente diferente. Então Jesus pegou tudo isso e disse: isso aqui é o meu reino. Coloca isso dentro de vocês. E agora Marcos repete o que ele disse no capítulo 16, versículo 15. E a fala de Jesus é maravilhosa e diz: ide por todo o mundo. Mas o Mateus, quando vai falar a mesma fala, ele fala de uma forma linda, no capítulo 28, verso 20, dizendo: ide por todas as nações e fazei discípulos. E que ele está dizendo: vai e faça pessoas que pensam como você pensa, que absorva a cultura do reino, que aprenda o coração do rei, que entenda as lições do rei. Essa é a ideia. Você entende? É muito mais fácil pregar o evangelho assim do que criar meios para dificultar o acesso a Deus. Isso não é de agora. O judaísmo tinha 613 leis dentro da Torá. São 613 artigos. Já é difícil guardar 613, não é não, Paulinho? Eu não tenho ideia de quantos artigos tem o Código Civil brasileiro, mas passa de 5.000, não é não? 2.000 e pouco. Aí depois tem o Código Penal brasileiro. Passou muitíssimo, não é? Então, se é difícil guardar 613, agora imagine mudar isso e aplicar mais sobre isso. Então eles pegam, já disse isso muitas vezes, eles pegam um artigo e colocam parágrafos e aplicações e interpretações em um artigo. Deus diz: 6 dias trabalharás, o 7º é do Senhor, descansa. Fica comigo, Deus disse. Então o judaísmo disse: esse artigo é bom, vamos prepará-lo, vamos deixar eles para o povo entender. E como vamos fazer isso? Vamos colocar o que pode e o que não pode fazer no sábado. E colocou. Dentro da explicação do judaísmo no Talmud, são só 1576 coisas que você não pode fazer no sábado. Só. Se errou nenhuma. Você não pode desembaraçar o teu cabelo no sábado. Tem que ficar bucha, porque é esforço. Você não pode ter dor de barriga no sábado e ficar apertado, porque demandar esforço. Não pode. Está no Talmud. Dificultou ou não dificultou? Agora você pega 613 leis e coloca pelo menos 1000 coisas em cima de cada uma delas. Como guarda? Então disse Jesus que são 2 caminhos.
Um é largo e espaçoso, com uma porta larga e espaçosa, que conduz ao beleléu. O outro é apertado, estreito, com a porta estreita, que é o caminho para o reino dos céus. Aí a gente diz assim: ah, Jesus, esse caminho estreito que o Senhor colocou aqui está muito facinho. Vamos ajeitar, vamos colocar um dragãozinho, vamos colocar um leãozinho aqui, um São Jorge ali, um negócio diferente ali, para dificultar o caminho do céu. Porque o de Jesus é muito simplesinho. É isso que a religião faz. A religião manipula a nossa fé. E Jesus veio para nos dar essa liberdade da religião. É por isso que Mateus, no capítulo 11, e o versículo 28, 29 e 30, ele quebra todos os conceitos. Pois ele chama as pessoas e diz: todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Você está cansado e oprimido do que? Disse Jesus. Ele não estava falando da perseguição romana, porque ele não aliviou a perseguição romana, ao contrário, aumentou. Ele não estava falando da dificuldade financeira, porque a coisa piorou e a gente continua na apertada até agora. Ele não estava falando de que não ia envelhecer mais. A gente a cada dia fica mais velho, mais difícil viver. Ele não estava fazendo promessas físicas. Ele estava dizendo: você que está cansado e oprimido do quê? Do sistema que te aprisiona a mente, que te distancia de Deus, vinde a mim. Por que, Jesus? Porque se você vir a mim, você vai aprender de mim. E o que o Senhor tem? Eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não disse que ia deixar sem fardo, mas disse: o meu é diferente, é leve. Ele não disse que ficaríamos sem jugo, isto é, comando, domínio, mas ele disse: o meu domínio é leve, é prazeroso, é diferente. É isso que ele fala de igreja. Ele diz: eu vou edificar minha igreja sobre esta declaração de um rei ungido. Eu vou ter pessoas que cercam um rei ungido. Eu vou ter pessoas que entendem que vão ficar perto de um rei ungido. É por isso que ele fala de rei no tempo todo. Porque ele não quer prosélitos, ele quer reino. Ele quer pessoas que sejam seu reino, que restabeleçam a entrada ao reino. E diante de tudo isso, eu precisava voltar ao começo, que vou fazer isso na semana que vem. Eu lhe fiz toda essa história, essa introdução bíblica daquilo que Jesus entende por igreja, para te mostrar como tudo começou, como deu errado no homem e que agora Jesus conserta com a igreja. Diga para quem está ao seu lado: o homem tinha tudo nas mãos e deu conta de fazer tudo errado, perdeu a comunhão. Então vem Jesus agora, restabelece a porta do reino e chama o homem para ser a igreja, para abrir as portas para as outras pessoas. Simples assim. Mas a gente vai entender isso nas outras semanas. Eu queria que você ficasse em pé. Qual é a tônica de terminar aqui hoje? Tentar te fazer compreender de que você não está aqui reunido simplesmente por causa de um culto. Pregadores e pastores não estão aqui simplesmente para cumprir um protocolo religioso. Não podemos servir para estar aqui simplesmente declarando a você o que a nossa função pastoral faz. O papel aqui é te preparar como cidadão do reino, para que você possa igualmente ser igreja lá fora e trazer o reino de Deus em todos os lugares. É por isso, e reitero essa fala, que Jesus disse: vós orareis assim:
venha a nós teu reino. Ele nunca disse, venha a nós a igreja. Ele nunca disse, venha a nós a denominação. Ele nunca disse, venha a nós o cristianismo. Mas ele disse, venha a nós o teu reino. É a vontade do divino em nós. Então, se eu posso lhe pedir isso com temor, eu lhe peço agora. Diga para quem está pertinho de você, diga, você e eu precisamos estar pertinho do Rei, como igreja, como eclesia, para aprender a cultura, para aprender as suas ideias, para entender o seu coração e transmitir isso ao mundo todo. Você já pensou se nós tivéssemos entendido isso como igreja há muito tempo atrás? Se a gente não tivesse vindo de uma cultura greco-romana, se a gente não tivesse herdado a herança de Constantino, se a gente não tivesse vivido historicamente sobre os mesmos contextos da religião romana, se a gente tivesse ficado apenas no modelo da igreja primitiva, já pensou? Então o mundo seria menos ruim. Então as pessoas compreenderiam Jesus pelo amor que demonstraríamos a elas. Então as pessoas saberiam que a igreja é um povo diferente, não por causa de seus costumes, não por causa de suas canções, não por causa de suas roupas, mas por causa de suas práticas diárias, pela forma como tratamos uns aos outros. Ontem aconteceu algo engraçado, interessante até, muito interessante. Tem uma sorveteria perto de casa. Eu saí daqui da reunião ontem à noite, eram umas 9 e pouco, aquele calor abençoado. Eu digo, eu vou fazer um agrado com a minha esposa, vou levar um sorvetinho para ela. E passei numa sorveteria perto de casa, bem na esquina ali na Weimar. Então eu escolhi lá, ela só pode tomar esse açaí que não tem leite. Então eu peguei uma bagacinha daquela lá e um outro lá para os meus filhos e genro. Aí eu fui pagar e eles não passavam cartão, e eu só tinha cartão. Aí eu falei, então deixa, filhinha. Bem ao lado do caixa, eu respeito a fé da proprietária, tem uma imagem bem grande, então eu deduzo, ela era católica, bem católica. Então eu digo, não tem problema, deixa, já que não dá para passar o cartão, amanhã eu pego o sorvete. Ela diz assim, olha, pode levar, amanhã o senhor paga. Eu digo, mas você não me conhece. E ela diz, o senhor tem cara de crente, pode levar. Eu digo, mas nem todo crente paga. E ela diz, mas eu sei que o senhor vai pagar. Calcule, ela nunca me viu. Eu saí de lá tão feliz, irmão. Paguei hoje, viu? Que susto, irmão. Puxa vida. Mas eu fiquei tão feliz, porque ainda as pessoas reconhecem você. Quantas vezes isso já aconteceu com vocês, por causa de suas atitudes? Porque você é igreja. Nós não precisamos escrever na nossa testa boas novas, mas as nossas atitudes vão dizer Jesus o tempo todo. Como tratamos as pessoas vai demonstrar o quanto o amamos o tempo todo. É assim que a gente precisa viver. Todo dia é uma oportunidade de viver esse reino, de ser eclesia. De ser eclesia. Eu quero orar com você agora. Nesta oração eu quero te pedir, você feche seus olhinhos. E como igreja, você tem essa liberdade, a gente vai falar na próxima semana. Mas como igreja você tem o poder de ligar e desligar. A tua concordância com essa pessoa que está aí do teu lado, ou comigo que estou com o microfone na mão, tem o poder de tornar legal no céu e ilegal também no céu. A sua concordância com esse seu cônjuge, com esse seu filho, com o seu parente, ou com esse irmão que está ao seu lado, acerca de algum assunto, te
da legalidade diante do Altíssimo, para na autoridade de ser igreja, manifestar o céu na tua vida. Isso a gente vai aprender bem na semana que vem, mas é muito importante que você exercite isso agora. O reino de Deus se manifesta sobre a tua e a minha vida mediante a concordância. Disse Jesus: se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa, é concordado no céu. Ele só estava reafirmando o que disse a Pedro: você vai ser igreja, Pedro, e a igreja tem as chaves para abrir e para fechar, para liberar as coisas do céu e também para impedir as coisas do céu. O que ligares na terra, igreja, é ligado no céu. O que desligares na terra, igreja, é desligado no céu. O que ordenares a cura na terra, igreja, é ordenado no céu. O que ordenares a não fazer, igreja, na terra também é ordenado a não fazer no céu. Portanto, você tem essa autoridade mediante a fé, o crer e o viver, igreja, nessa terra. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja agora, e eu oro em concordância com a tua palavra. Eu oro mediante o que disse Jesus, que nos edificou como eclesia dele, como os seus servos, como os seus súditos, como aqueles nos quais aprendem suas leis, a sua cultura, as suas ideias, e ouve a sua voz nos orientando a ir às nações e ser embaixadores, ir aos campos, ir às cidades, ir às vilas, ir às casas, aos parentes, e declarar aquilo que ouvimos de ti. Sim, Senhor, nós queremos ser igreja, e na mesma condição de ser e falar aquilo que ouvimos e compreendemos a tua cultura, nós queremos também, na autoridade do que Jesus disse, que somos a tua igreja. Então é como igreja, trazendo as marcas do cristianismo em nós, sendo selados pelo teu Espírito Santo, que concordamos com a bênção na vida do teu filho. Que eu concordo, Senhor, que a prosperidade venha na vida da tua serva e do teu servo, que a enfermidade saia do corpo desse irmão, dessa irmã, que saia do corpo daquele do qual essa pessoa está orando, que a guerra seja cessada no meio familiar, que a paz venha reinar entre o casal, que a ambiência de felicidade e multiplicação venha sobre essa família, que o emprego apareça e que a porta seja aberta, Senhor, que aqueles os quais têm seus processos pendentes e vêm sendo impedidos por forças ocultas ou pelo descaso humano, eu concordo com esse irmão e com essa irmã, que esse processo tenha o aceite, tenha o sim, e ele seja liberado, e o teu filho venha a ser abençoado, e a tua filha venha a ser abençoada. Eu peço, Senhor, que toda sorte de enfermidade respeita o poder do reino de Deus, porquanto cremos e declaramos, Senhor, venha a saúde do teu reino sobre a igreja doente, venha a saúde do teu reino sobre os seus filhos enfermos, traga a paz do teu reino sobre o coração aflito, traz, Senhor, o benefício da fé mediante a operação do Espírito Santo, a tua justiça sobre aqueles que são injustiçados. Eu rogo a tua bênção agora. Eu concordo com o teu filho, com a tua filha, seja aquilo que ele está pedindo pela fé, mediante o teu poder e a tua graça. Espírito de Deus Altíssimo, ministra o teu reino em nós. A tua igreja foi edificada e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, nem podem resisti-la, e nós nos levantamos como igreja e declaramos os céus abertos sobre nós. Venha o céu sobre nós, Senhor, venha o teu reino sobre nossas vidas, que assim seja, sobre todo aquele que crê e sobre todo aquele que espera, em o nome precioso de Jesus o Cristo, que vive e reina sobre nós e em nós. Enquanto essa canção é cantada, eu queria que você desse um abraço bem gostoso, bem aconchegante em quem está pertinho de você. Abençoe essa pessoa agora e diga: eu concordo com a tua petição, eu concordo com o que você pediu a Deus, seja recebido agora, em o nome de Jesus. Abraça enquanto louva. Deus abençoe.